Obrigado, Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler 3 versículos da palavra do Senhor e vamos extrair desse texto o nosso alimento nessa tarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Eu queria pedir para a pastora não ir para a salinha, não. Tente 2 criancinhas, vocês conseguem mantê-las aqui, amém? É só dar um suco de maracujá, elas vão ficar... ou um suco de oração, né? Amém? Capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Todos encontraram? Acerca dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais, diga comigo, ignorantes. Diga comigo. Isso. Vós bem sabeis que eras gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Senhor, fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Pai, por favor, mais uma vez, como o profeta aqui precisou, o apóstolo precisou da tua inspiração, da tua revelação, nós também precisamos da revelação do teu Espírito Santo. Nos ajuda a ministrar a tua santa palavra, e que ela possa cair no terreno fértil, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém, queridos? Posso ter a atenção de todos vocês ou não? Posso? Obrigado. Queridos, eu não tenho visto vocês a semana toda. Eu vejo uma pessoa a semana toda, que é o Luiz, pois trabalhamos junto. Então não tem como não vê-lo. Só quando há uma falta. Mas se não houver falta, a gente se vê. E o Rogério e a esposa eu vejo na quarta-feira, pois estou indo ali ministrar uma palavra todas as quarta-feiras da parte de Deus. Os demais eu não tenho visto. E isso também é com você. Talvez você não viu uma pessoa aqui a semana toda. Se você não trabalhar com alguém, você não consegue ver a semana toda. Então você podia olhar aí para um lado aí, de alguém que você não viu essa semana e falar, olha, estamos juntos. Que bom que você está vivo. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Já que você veio, seja disposto hoje para ouvir a Deus, amém? Pregação de domingo passado está no site, José pregou a respeito da disposição que temos que ter até para ouvir a Deus, amém? E disposição também para outras coisas. E nós fomos muito abençoados no domingo que passou pela palavra de Deus. Porém, o nosso Deus, ele nunca dá pão repetido, ele nunca dá um pão mofo, ele sempre tem um pãozinho vivo, pãozinho quente da padaria. Mesmo que a mensagem de domingo, ela se renova todos os dias. É por isso que a palavra de Deus ela não envelhece. E se a palavra de Deus não envelhece, uma pregação que vem da palavra de Deus não envelhece. Você vai poder ouvir a palavra de domingo passado, quantas vezes for, Deus ministra o seu coração. Porém, sempre Deus tem algo que vem dele para renovar a nossa vida. É por isso que nós não pregamos a mesma mensagem todo domingo. Por quê? Porque senão Deus não estaria falando conosco. Mas como Deus está falando constantemente conosco, Ele sempre tem uma palavra para fazer a igreja marchar. Porque a igreja ela é comparada com o exército de Cristo. Os mais velhos aqui conhecem aquela canção, o exército de Cristo. Né, irmã? A irmã balangou a cabeça, ela conhece. Porque a igreja é comparada ao exército e Deus é o nosso general. E todo exército, mesmo quem não for no exército, sabe que o exército, uma coisa que o exército faz é marchar, amém? Marcha. Então, a igreja é comparada como exército de Deus. Então, Deus,
ele sempre está marcando passo para a marcha da igreja. Senão a igreja para. Senão a igreja esmorece. E nós não podemos esmorecer. Então, todo domingo ele vem com uma injeção de dobro ânimo na nossa vida, para a igreja não perder a passada. Porque nós somos a igreja de Cristo, estamos esperando Cristo voltar. Ele disse para os discípulos assim, olha, eu vou voltar para o lugar que eu vim, mas eu já volto aqui. Vou mandar o Espírito Santo para ficar uns dias com vocês e eu já volto. Já faz 2000 e poucos anos. Então, só que se você usar, calcular e ter a matemática de Deus, você vai ver que Deus não está demorando. Porque a Bíblia diz que um dia é como? E 1000 como um. Então, nós estamos no segundo dia. Para Deus. Para nós já faz 2000. Estamos até cansados. Quando alguém chega assim, Jesus está voltando, a gente nem quer acreditar mais. Só que entenda, igreja, Deus quer marcar o seu passo. Deus não quer que você perca a marcha, porque senão você fica. Entenda que na matemática de Deus, estamos no segundo dia para Deus. 2 dias não é muito, amém? Para nós 2000 e pouco, para Deus 2 dias. Então Jesus está voltando sim, mas ele precisa que a igreja esteja na passada, na direção, continuando. Porque ele vai voltar e ele espera encontrar uma igreja viva. Uma igreja que esteja mantendo-se na fé. E hoje eu quero falar a respeito dessa passagem de 1 Coríntios. Porque Deus me chamou a atenção que muitas vezes nós temos ignorado coisas importantíssimas. E quando nós ignoramos algumas coisas, pode ser um problema para a nossa vida. Você quer ver? Quando você ignora a sua esposa. A sua esposa ela vai ao cabeleireiro, passa 8 horas, não sei o que, fazendo no cabelo. Não é isso que acontece com as irmãs? Quando vai pôr uma luz, quando vai pôr uma tinta. Tem mulher que fica lá 8, 9 horas. Aí ela chega em casa toda diferente, o marido nem nota, ignora. Arrumou encrenca, confusão. Não é isso ou não? Os homens, é isso ou não? É ou não? Ignora a esposa, rolo. Não é isso. Então, é uma coisa importante. E às vezes nós ignoramos, e por ignorar, a gente perde muitas coisas. Né? Perde uma noite de amor para quem é casado, uma noite de carícias, às vezes por ignorar alguma coisa tão importante para uma pessoa. Não é isso? Hã? Não é verdade? A mulher se peteca toda, de repente você chega em casa, a mulher está até com uma roupa diferente, você nem nota. E ela estava tão esperando que você notasse, e você a ignorou. E eu quero falar a respeito de algumas ignorâncias que nós temos acerca da palavra de Deus. Mas para nós introduzirmos essa mensagem, continuamos a introdução dizendo o seguinte: querido, nessa trajetória de vida, nessa trajetória, nesse tempo da nossa existência na Terra, nós temos a oportunidade de aprender tantas coisas. E ouça, aprender nunca é demais. Tem coisas que nós vamos aprender e nem vamos utilizar, talvez. Mas é importante aprender. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de aprender algo, aprenda. Por quê? Este algo que você aprendeu pode servir para você ou para outra pessoa. Amém? Nem todos conhecemos tudo, mas todos conhecem quase tudo. E nós, conhecendo as coisas, nós podemos ser úteis para uma pessoa, para alguém, no momento que ela necessitar. Então não perca a sua oportunidade de aprender as coisas, de ter a disposição de aprender algo mais. Nunca é demais aprender. Amém? Você sempre será usado por Deus quando você está disposto a aprender as coisas. Nesse texto, Paulo ele vai trazer uma advertência para a igreja, a maior igreja que, posso dizer, já existiu. Uma igreja fenomenal. Uma igreja extraordinária. Uma igreja poderosíssima.
uma igreja, a primeira igreja que você vê, que existia nela todas, diga comigo, todas, as manifestações de Deus. Na igreja de Corinto, existia os 9 dons, fruente. Existia tanto dons fruente sendo usado, que Paulo dizia o seguinte, olha, para não ter bagunça, vamos profetizar um de cada vez. Para você ser usado naquela igreja, você tinha que pegar a senha. Aí o pastor chamava a senha, número 100. Aí você ia lá e profetizava tanto dons que estava fruindo naquela igreja. E hoje eu não quero falar especificamente dos dons, porque espero que você conheça pelo menos 9 dons que está na Bíblia. Mas eu quero falar da ignorância que muitas vezes temos com respeito aos dons espirituais. E isso é problemático na nossa vida. Primeira coisa que eu quero mencionar, Paulo diz assim, não podemos ignorar os dons. E você sabe que existe 3 maneiras, ou pelo menos 3 maneiras, eu quero dizer, de ignorância. Primeira ignorância acerca de algo é quando você não conhece nada do algo. Amém? Você não conhece nada daquilo. Primeira ignorância é essa, você não sabe nada. O cara fala, você boia. Não é isso? O Rogério estava dando uma aula de botânica, é botânica, né? E eu falei, caramba, eu não sabia isso. E ele explicou lá a botânica, né? Eu até botei o ouvido para entender algumas coisas. Porque eu sou ignorantíssimo acerca daquilo. Então a primeira ignorância é quando você não sabe nada acerca de algo. A segunda ignorância é quando você sabe de algo e não utiliza. É uma ignorância. Por quê? Você está ignorando o que você sabe. E a terceira ignorância acerca de algo é quando você sabe de algo e você pratica algo, mas pratica errado. É ignorante. Então, nós não podemos somente saber de algo, mas nós temos que praticar da maneira certa e não podemos ignorar a existência. Então, eu creio que muitos de vocês já sabem de dons espirituais. Então, Paulo ele vai chamar a atenção daquela igreja para que eles não pudessem ser ignorantes acerca dos dons. Porém, a igreja de Corinto não era ignorante acerca dos dons, porque eles tinham dons. Segundo, eles usavam os dons. Mas a igreja de Corinto caía no terceiro erro, que era o seguinte, usar os dons de forma errada. Porque os dons estavam trazendo problemas para aquela igreja. E ouça, aonde existe a fluência dos dons, aonde existe os dons atuando, sempre o diabo tentará entrar de alguma maneira. Trazendo alguém endiabado, porque o diabo fala através das pessoas também. E uma manifestação demoníaca é uma manifestação espiritual. É por isso que Deus dá à igreja, e Ele espera que os líderes da igreja, Ele espera que as pessoas da igreja tenham pelo menos o dom de discernimento de espírito. Por quê? Uma igreja que tem o dom de espírito, o diabo não fala, o diabo não faz bagunça, o diabo não engana as pessoas. E hoje eu quero falar a respeito, não dos dons, mas da ignorância que muitas vezes temos com respeito aos dons. A igreja de Corinto caía nesse terceiro erro, qual? Usava os dons de uma maneira errada. E nós não podemos também. Mas nós também não podemos deixar de usar os dons. E nós também não podemos deixar de conhecer os dons. Porque senão nós caímos não no mesmo, mas em outro erro. Então Paulo exorta a igreja para não serem ignorantes a respeito dos dons. E eu quero começar a ministrar o seu coração. A primeira coisa é que a igreja de hoje tem que entender que os dons que Deus deu para a igreja, Ele deu para a igreja. Amém? A igreja de Atos era igreja? A primeira igreja era igreja? Era? Amém? E nós somos igreja? Então Ele deu os dons para a igreja. E Deus espera que os dons funcionem na igreja até Cristo voltar. Porque quando formos arrebatados, quando subirmos ao céu, não precisaremos dos dons. Mas aqui na terra, a igreja precisa dos dons vivos dentro dela. Por quê, pastor? Porque senão Cristo não se manifesta dentro da igreja.
Porque Deus vai se manifestar para o seu povo através do seu povo. Sabia disso? Ah, mas na Bíblia Deus falou, na Bíblia Deus usou uma mula. Você quer que Deus use uma mula para falar com você? Eu acho que vai ser impossível. Eu acho que Deus não vai usar uma mula para falar com você. Primeiro, porque você não é Balaão. Você é a igreja de Cristo. Deus falou através de voz audível, audiovisível. Eles viam a manifestação do descimento do Espírito, mas nós não temos visto isso. Então Deus quer falar com o seu povo através do seu povo. E como ele fala para o seu povo através do seu povo? Através de indivíduos, através de você, através de mim, amém? Ele está falando para o seu povo que aqui está, através do povo, porque eu faço parte do povo. Então, se não tivermos as manifestações dos dons, e a utilização correta dos dons, nós não teremos a manifestação de Deus, não veremos a glória de Deus, não teremos a presença poderosa, não veremos aquilo que queremos ver. E Paulo, então, faz a exortação para nós hoje. Não seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Segundo, os dons espirituais, ele tem que ser buscado fervorosamente. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 12, verso 31, e eu passo a mostrar-vos de um caminho sobreexcelente. E o capítulo 14, verso 1 diz assim, o dom de, olha só, o 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ouça, a igreja de hoje precisa buscar os dons espirituais. E precisa buscar com zelo. Zelo quer dizer com cuidado. Precisa buscar os dons espirituais com intensidade. Precisa buscar. Eu me lembro quando me converti, ninguém que se convertia naquela época ficava sem buscar os dons espirituais. Era um desejo insaciável daquela pessoa que se convertia. Até eu que era ímpio, até eu que era do mundão, quando vim para Jesus, eu tinha um desejo poderoso de receber os dons de Deus. E nós não vemos muitas vezes a igreja com esse apetite nos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje, ela quer ser abençoada por alguém que tem dons. Ela quer que alguém ore por ela, ela quer que alguém profetize para ela, mas ela não quer receber os dons. Tem gente na igreja que tem medo dos dons espirituais. E nós não podemos, nós temos que buscar. A Bíblia diz que nós temos que seguir o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? O caminho do amor. Mas, com amor no nosso coração, nós temos que praticar e buscar os dons com zelo, com cuidado. Tem gente que não procura, tem gente que não ora a Deus procurando um dom espiritual. E isso é necessário para a igreja, amém? É uma maneira de ignorância. A gente ora a Deus, ajuda isso, faz isso, Senhor, mas a gente não ora buscando a Deus em oração, para Deus dar um dom para a gente. E daqui a pouco você vai ver o porquê que você tem que procurar esse dom. Por quê? Porque o povo de Deus precisa da manifestação de Deus. E Deus vai se manifestar através do povo para o seu povo. Mas se o seu povo não busca a Deus, procurando com zelo os dons espirituais, como é que faz? Então Paulo ele está chamando a atenção que nós temos que procurar esses dons. Nós temos que buscar esses dons. Temos que jejuar e orar, falar, Senhor, eu preciso dos dons espirituais da minha vida, para a manifestação da sua glória na minha vida e na vida da igreja. Se não, irmãos, a gente vem para a igreja, é assim mesmo. A gente fica... Você sai da porta, alguém pergunta, e aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu não senti nada. Eu não vi nada. Por quê? Porque Jesus não se manifestou. Por quê? Porque os dons estão sendo ignorados. É por isso que você vai a igrejas, quando o pastor sobe, eles ficam tudo com expectativa quando o pastor novo vem na igreja. Porque eles esperam que Deus vai usar aquele homem. E Deus usa, mas Deus não quer usar só um homem. Deus não quer usar só um pregador, Deus quer usar o povo. Deus não quer dar para mim somente 9 dons, Deus quer dar os dons para a igreja. Porque é muito melhor 2 do que 1. Amém? Então você tem que começar a procurar os dons espirituais. Glória a Deus.
Olha só o que eu escrevi aqui. Todo crente sincero, dedicado, ele tem pelo menos um dom. Você é um crente? Eu não estou dizendo evangélico. E nem carismático. Crente. Dedicado ao Senhor. Você se dedica ao Senhor. Então você tem pelo menos um dom. 1 Pedro capítulo 4. E o verso de número 10. O apóstolo Pedro, ele traz a informação do seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom dispenseiro da multigraça de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, você tem que usar dos dons que você já recebeu. Um crente que se dedica a Deus, eu não estou dizendo que você precisa orar 100 horas ou jejuar 30 dias, não é isso. Uma pessoa que olha para dentro de si e fala, eu sou crente. Porque as minhas atitudes glorificam a Deus. As minhas atitudes querem melhorar. As minhas atitudes ruins são conhecidas e eu peço perdão. Isso é uma pessoa dedicada a Deus. Você não precisa ser pastor para isso. Você não precisa ser presbítero para isso. Você precisa ser crente. Olhar para dentro de si, ver as qualidades que não são boas e reconhecê-las e colocar diante de Deus. E ver dentro de si as qualidades boas e colocar diante de Deus e falar, Senhor, essas qualidades são boas, não são boas por causa de mim, mas é boa por causa de você. É boas por causa do Senhor. E as ruins, Senhor, me ajuda a melhorar. Tem um dom. Só que Paulo o apóstolo Pedro exorta você usar o dom que recebeu. Por que Pedro faz essa exortação? Porque se você não usa o dom que você recebeu, você não sabe que você tem. Eu pego o meu cartão de crédito, o meu cartão da conta bancária, eu dou para você, irmã, mas eu não dou a senha. E eu não falo quanto eu tenho. Você vai chegar no banco, eles vão te dar? Vão? Para você saber o quanto eu tenho, ou para você usufruir de alguma coisa que tem, eu tenho que dar pelo menos a senha. Para você fazer um xirabeiro, um balanço de quanto tem na conta. Você já chegou alguma vez para tirar um dinheiro? Por exemplo, eu fui tirar esses dias, precisava de um dinheiro. Eu tinha 10 mil na conta. E eu queria tirar 10 mil. E não saía. Não saía. Fiquei bravo. Falei, mas como que não sai? Eu tenho 10 mil e não sai. Eu quase que fui pedir ajuda. Aí eu falei, Espírito Santo, eu tenho 10 mil, quero tirar. Aí me lembrei que no caixa eletrônico eles mordem duzentão. E eu tinha só 10. Vai sair 10? Vai sair 9.800. Então, Paulo está dizendo o seguinte, você precisa utilizar o dom. Então, há uma necessidade, irmãos, de nós procurarmos a Deus para receber os dons, e nós precisamos também começar a descobrir os dons que Deus tem nos dado. Querido, é tão bom ser usado por Deus, mas é tão ruim saber que Deus quer usar a todos, e Ele não usa a todos. Sabe por quê, irmão? Falta uma indisposição, nós temos indisposição de procurar a Deus, de descobrir os nossos dons. Vem aqui orar, irmão. Eu? Vem aqui pregar. Eu? Vai fazer uma visita. Eu? Vem na igreja. Eu? Querido, você precisa descobrir qual dom que você tem. E para descobrir, você tem que, primeiro, saber que tem. E você já sabe, mas não sabe qual é. E para você saber qual o dom que você tem, você precisa descobri-lo. E descobrir como? Fazendo algo no reino de Deus. É por isso que eu me atrevo a fazer quase tudo. Por quê? Porque eu quero descobrir qual o dom que eu tenho. Porque não adianta o pastor ficar falando, você tem um dom de pregar, se você nunca se dispõe para pregar. Se você não se descobrir o dom em você, pode o Papa
falar que você tem dom. E você vai continuar sem crer nisso. Amém? Diga para o teu irmão, nós precisamos descobrir o dom que está em nós. De repente, aí dentro, tem uma baita de uma unção para cantar, uma baita de uma unção para pregar. De repente, tem uma profetisa, um profeta aí dentro. Mas você não abre a boca. Você se retrai. Então, Deus não pode usar você para ministrar o povo dele, que somos nós. E Deus quer que os dons continuem fluentes na igreja. Posso ouvir o amém? Amém. Temos que descobrir os dons em nós. Quando eu me converti, tinha um homem que dizia assim: quem deseja o episcopado, grande obra deseja. Sempre que eu encontrava ele, falava isso. Eu não sabia o que era isso. Episcopado, para mim, eu pensava que era um tipo de comida importada, um tipo de alimento que eu não conhecia. Um dia resolvi perguntar para alguém que sabia o que é episcopado. Ele disse assim: olha, quem deseja ser um pastor, grande obra deseja. Eu falei, nossa. Então, Deus já estava comunicando através de um dom na vida de um irmão aquilo que ele tinha para a minha vida, mesmo sem eu saber. Você está entendendo, irmão? Como é necessário o fruir dos dons na nossa vida? Qual é o propósito dos dons? Para nós não utilizarmos de maneira errada. Para nós não deixarmos de utilizar. Precisamos saber quais são os propósitos a qual Deus dá um dom para uma vida como eu e você. Primeira coisa, os dons não são para promover pessoas. Era o erro de Coríntios. Capítulo 12, verso 2 e 3, está dizendo assim: vocês eram gentios, guiados pelos espíritos, e vocês criam em Deus ídolos mudos. E no 13 ele vai dizer: olha, ninguém diz pelo Espírito de Deus que Deus é maldito. E ninguém diz, se não for pelo Espírito Santo, que o Senhor é Senhor. O que ele estava tentando corrigir na igreja de Corinto? Eles estavam usando os dons espirituais de uma forma totalmente errada. Estava acontecendo aquilo que nós vemos acontecer nos dias de hoje. A igreja tem esse mal, a igreja tem esse problema. Qual? Problema número 1. Uma pessoa que é usada por Deus, e a gente vê as manifestações de Deus, a gente quer idolatrar aquela pessoa. O Brasil é assim. E as pessoas correm para lá, atrás daquele pastor. E estava acontecendo isso dentro da igreja. E a outra coisa que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, estava se manifestando o demônio em vidas que não eram dedicadas ao Senhor. E os demônios falavam. Por isso que Paulo diz: o Espírito Santo, isso aqui não é manifestação do Espírito Santo, não. Porque se é o Espírito Santo, ele não vai dizer que Jesus é maldito. Anatema. Anátema. Aí então ele corrige e fala assim: olha, só pode reconhecer que Deus é Senhor sobre a vida dele aquele que tem o Espírito Santo. Então, os demônios querem falar, mas quando nós entendemos e cremos que nós temos capacidade de saber se aquilo é de Deus ou não, o diabo não fala, não faz bagunça no nosso meio. Uma vez Paulo está pregando numa cidade e vinha uma mulher com espírito de adivinhação. E constantemente ela falava: esse homem que prega o evangelho é um santo homem de Deus. Por vários dias. Um dia ele olhou e disse: o negócio não está certo. Não é Deus falando através dessa mulher. Não é Espírito Santo. E ele disse: cala a tua boca, sai dela. E um demônio que estava nela saiu. Mas nós não precisamos ter medo. Por quê? Se pedirmos a Deus pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedirmos pão, ele não vai dar uma serpente. Nós sabemos em quem temos crido, amém? Nós sabemos quem é o nosso Senhor, amém? Pastor, eu não sei quem é o meu Senhor, então aí é problema. Mas se você sabe quem é o seu Senhor, você sabe quem é Deus na sua vida, você vai pedir um dom, ele vai te dar. E você não precisa ter medo de usar isso. A igreja do século 21 tem se amedrontado. É por isso que tem uma minoria de pessoas sendo usada por Deus. Você vai numa igreja de 1000 pessoas,
Se tiver 3 pastores, 4 pastores, algumas mulheres ali. Porque a igreja não está entendendo que os dons é para todos. E Deus quer usar todos. Deus quer usar as crianças. Deus quer usar as mulheres. Deus quer usar os homens. Mas Deus não quer usar mais as mulas, irmãos. Deus não quer usar... Se Deus usar um animal para falar com você, você se cuida que ele te manda para o inferno. Porque você acha que Balaão foi para onde? O cara estava tão endurecido. Balaão estava tão corrompido. Que Deus olhou e falou, esse aí, não adianta nem um profeta falar com ele, vou ter que mandar a mula dele falar. Você está entendendo? Mas você vai ver a história de Balaão, acabou morto a espada. Deus não quer usar um animal para falar com você. Deus quer usar o seu povo para ministrar o seu povo. Mas o povo precisa se dispor. Eu vejo dentro da nossa igreja aqui, pessoas com tantos dons. A mulher desse jovem. Outras pessoas que não estão aqui. Pessoas que poderiam, sabe, ser tão usadas por Deus, mas de uma maneira bem sutil. O diabo está fazendo com que muitas pessoas sejam ignorantes com respeito aos dons. Leva elas a acharem que não tem dom. Leva elas a acharem que não é Deus que está usando elas. E o diabo, de uma maneira muito sutil, tem calado a boca de pessoas como eu e você. E a igreja está perdendo o seu poder de voz. A igreja está perdendo a graça. A igreja está perdendo o amor. A igreja está perdendo a manifestação do Espírito Santo. Então são poucas vezes que o Espírito de Deus manifesta a glória de Jesus. Por quê? Não há dons. Um rádio. Quem conhece rádio? Rádio. No Brasil tem AM e FM, não é isso? E você tem que procurar, tem que conectar, não tem? Para você ouvir alguma coisa, lembra? Aquele rádio antigo, procura lá em português rádio, vai mostrar um rádio antigo. Você tinha que sintonizar, lembra? O motorrádio ficava lá, se não acertar o risquinho, não vinha voz. Não é assim, Roque? É exatamente, se nós não deixarmos Deus usar a gente através dos dons, não vai fruir o Espírito de Deus no nosso meio. O cara vem doente e volta doente. O cara vem sem ouvir e volta sem ouvir. Mas esse não é o desejo de Deus. Porque a igreja tem uma voz militante. A igreja tem uma voz poderosa. A igreja tem uma voz triunfante. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Deus quer que os dons continuem fluindo através da igreja. Para alcançar o perdido. Para manifestar a glória de Deus àquele que não conhece. Pastor, eu não tenho muita eficácia quando vou pregar. Está faltando dom, você não está usando os dons. Pastor, eu falo, ninguém ouve. Você não está usando os dons. Você precisa descobrir o dom que você tem. Comigo ninguém arranca farinha, ninguém arranca casquinha. Porque eu sei o dom que tenho. Eu sei, eu conheço. Demorou para me descobrir, mas eu descobri. Pastor, então descobre o meu. Não, é você que tem que descobrir. Eu posso dizer para você que você tem dom de cura. Você não quer orar por ninguém. Quem tem que descobrir é você. E eu conversando com o rapaz esses dias, sutilmente, os caras são sutil. Quer falar de dinheiro que a gente dá para a igreja. Eu já corto pela raiz. Pau, vou no toco. Tá, já sei o que você quer falar. Quanto você gasta de fumo? Porque eu estou vendo você fumar todo dia aqui. Nossa, pastor, é verdade. Eu fui calcular. Pastor, estou gastando muito dinheiro. Eu vou no médico para ver se eu paro de fumar. Porque agora, a prefeitura, o Roquem está cobrindo agora os médicos para ajudar quem tem vício de fumo. Falei, está vendo? Pega o dinheiro que você gasta no fumo, converte ele, é o dízimo que você tem que dar. Converte a cerveja que você bebe todo dia e não é uma, é a oferta que você tem que dar. Ele falou, pastor, eu já entendi. Eu falei, entenda mesmo. Você tem que saber o dom que você tem. Senão as pessoas chegam, tiram a casquinha em você, você fica com cara de bolacha, você não sabe responder, você sai,
Vou procurar o meu pastor. Não, seu pastor não tem tempo, não. É você que tem que procurar os dons espirituais. Você tem que procurar a palavra. Ai, pastor, me dá uma aulinha para saber como que eu tenho que evangelizar. Vai para a Bíblia, vai orar, vai descobrir o seu dom. E seja boca profética na sua fábrica. Seja boca profética no Facebook. Tem que descobrir. Porque senão a igreja fica fraca, anêmica. A igreja não tem uma palavra forte. O pastor vai viajar, a igreja, quando ele chega, está pior do que quando ele voltou. Ao contrário, quando um pastor sai para viajar, tirar umas férias, quando ele volta, a igreja tem que estar arrebentando. Por quê? Porque Deus usou outro vaso. Amém ou não amém? Tem gente tirando casquinha, você fica lá, não sei, vou ver, depois eu respondo. Cria jeito, vai buscar o seu dom, busca ele. Hoje eu estava orando de manhã, dobrei a minha canela para orar, o Espírito de Deus começou a entrar no meu coração e falar assim para mim, olha só isso, eu quero sinceridade da sua boca. Eu me surpreendi. Quando eu dobrei o joelho para orar, Deus falou para mim, eu quero sinceridade da sua boca. Eu falei, nossa. Aí eu falei, Senhor, eu estou aqui hoje pedindo perdão. Porque essa semana eu não tive disposição para orar como deve. Eu não tive disposição de ler a sua Bíblia como deve. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor está dizendo que o Senhor tem que ouvir da minha boca uma palavra sincera. E a sinceridade é essa, Senhor. Eu não quis ler, não quis orar essa semana. Orei 10 minutos, preparei a mensagem, Deus me deu a mensagem e senti o amor de Deus no meu coração. Sabe por quê? Deus quer sinceridade. Deus não quer hipocrisia. Deus não quer hipocrisia no meio do reino, no meio do povo. É por isso que tem que ter profeta. É por isso que tem pessoas com dons espirituais para apontar um dedo para as pessoas, 3 para ele, dizendo assim, eu também sou carente desta palavra. Deus não quer, como estava acontecendo na igreja de Corinto, eu sou o máximo. Não, o máximo é Jesus Cristo e nós somos o seu corpo, nós somos o seu povo. Deus tem dotado você de dom. O que você tem feito com ele? Pastor, a igreja está vazia. Porque o dom não está fluindo. Pastor, as pessoas não estão vindo. É porque o seu dom está fazendo falta na igreja. E você precisa despertar hoje. Paulo orando para Timóteo, dizendo a Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Tem que despertar os dons, irmãos. E hoje é dia disso. É dia de estar disposto a falar, Deus, eu quero te buscar um pouco mais. Senhor, eu quero ser sincero diante de ti. Cara, não. Deus falou para mim de manhã, eu dobrei o joelho e já falou, sinceridade eu quero da sua boca. Eu falei, é verdade, Deus. Eu vi mais Facebook do que li. Eu vi mais YouTube de pesca do que li. Senhor, eu não quis ler a tua palavra. O Senhor se agradou. Só que o Senhor dá advertência, continua assim que tu morre. Porque sem orar e sem ler é suicídio. Você pode ficar vivo um certo tempo. Mas quando vir uma seta inflamada do maligno na sua vida, ele te pega, te arrebenta. Então Deus vem através do povo, para o seu povo advertir. Ouça, troque o Facebook pela oração. Troque os meios de comunicação pela oração. Hoje eu estava no quarto, falei, Timóteo está falando com quem? Eu estou falando com Samuel. Mas como? Falando para Samuel. Samuel está ali no quarto vizinho. O mensagem tirou o relacionamento nosso. Quero falar com o Roque, manda mensagem. Não liga para o camarada. Não vai ver. Agora, irmão, às vezes eu até fico pensando que a mensagem está dizendo assim, olha, é isso que eu quero falar com você, mas eu não quero ouvir sua voz. Porque ninguém troca mais, ninguém liga mais, porque não tem necessidade de ter aparelho telefônico, ninguém liga mais. Calcula quantas ligações você fez essa semana para alguém da igreja. Você usou o telefone para ligar.
A desculpa, não, mas o meu é soft, o seu é EU. Ah, para, irmãos. EU, soft, EU. Deus, através do povo, fala para o povo, povo meu, volte a procurar os dons espirituais. E é tão bom quando você sabe o seu dom, porque através do dom você chega mais perto da presença de Deus, irmão. Você consegue conectar mais fácil. Sabe? É igual a internet. O computador tem a marquinha da internet, mas não adianta se não tiver um Wi-Fi para ele conectar. Ou liga o seu Wi-Fi em Deus. Seja sincero. Olha para você e diga, eu estou pecando por quê? Não quero Deus. Não quero ler, não quero orar. Se arrependa disso. E fala, Senhor, me dá força. O Senhor fala, já te dei há muito tempo. E você vai ver o fruir de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Então, nós precisamos. Por que precisamos? Então, o propósito dos dons também é ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho. Marcos 16, 20 diz assim, e os discípulos saíram a pregar. Marcos 16, 20. E a pregação deles foram seguidas de milagres. Está lá, ó. Marcos 16, 20. Ó, vamos acabar na hora, eu vou ler para você. Olha aí. Eu vou ler para você o Marcos 16, 20. Se você achou aí, ó. Está aqui, ó. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra que eles pregavam pelo meio de sinais que os seguiam. Você está dizendo? Eles pregavam, mas os dons seguiam eles. Os dons de Deus têm que seguir a sua pregação. Você sabe por que muita gente não quer ouvir a pregação da gente? Porque não está sendo seguida do poder. Não está sendo seguida da graça. Irmão, vamos ser sinceros. Trocar 6 por meia dúzia não vale a pena. Vale a pena? Trocar 6 por meia dúzia? Quanto que é meia dúzia? Meia dúzia é 6. Fala 6. E 6 é 6. 6 por 6, vale a pena trocar? Eu tenho 6 mil. Vamos trocar com 6 mil? O que você ganha nisso, Roque? Vamos trocar, Roque? Estou com vontade de fazer uma troca? Eu tenho 10 mil. Você tem 10 mil? Vamos trocar 10 mil por 10 mil? Irmão, então, chamar uma pessoa para trocar aquilo que ele quer, para trocar a religião dele por outra religião, é trocar 6 por meia dúzia. Mas quando você vai pregar no poder de Deus, quando você é profeta de Deus, a vida da pessoa é exposta, o nome de Jesus é glorificado, e as pessoas, ela olham e dizem assim, Jesus está no meio deste povo. Porque os sinais estão acompanhando a pregação dessa pessoa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus! Então, os dons, eles ajudam a gente nas batalhas espirituais. Mandei uma mensagem para minha esposa na hora do trabalho, estava tão ruim. Sabe quando você acha que você sente que você está ali, mas não está ali? Tão ruim que eu estava, falei, meu Deus, parece que... Sabe quando você quer ir, mas não vai? Você quer ir pegar alguma coisa, o corpo não vai. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Mandei a mensagem para ela, ela respondeu assim, ore em línguas. O que ela está dizendo? Usa o dom que você tem para a edificação da sua própria vida. Quero te dar uma revelação para a gente terminar essa palavra. Existem 9 dons. 8 dons. Só tem um que é para você. Edificação pessoal. Um dom. Que é a oração em línguas. Quando você ora em línguas, você edifica você mesmo. É o único dom. Os outros são para edificação do povo. Você está entendendo? Eu oro em língua e edifico a minha vida. Mas tem que ter o fluir do outro dom para eu edificar outras pessoas. Porque no reino espiritual, na igreja, não é só edificação própria, é edificação do corpo, é edificação da igreja. Então, os dons espirituais, eles são uma grande ajuda para o combate espiritual. Não adianta. Quando o diabo está pelejando contra você, você fica lá. Eu te amo, Jesus. Ele fala, eu sei.
Senhor, eu estou chorando. Ele fala, eu sei. Mas o problema não é isso. Você tem que se levantar e olhar para Satanás que está te afligindo e falar, sai da minha vida. Sai da minha casa. Sai do meu território. Aqui quem manda é Jesus através da minha vida. Eu tomo posse disso aqui. Eu tenho visto os lares despedaçar. Por quê? Porque não se levanta. Fica lá. Quebrantado. Quebrantado. Jesus, eu estou quebrantado. Cara, tem dia que é dia de se quebrantar, mas tem dia que é dia de batalha. É dia de se levantar e pegar a bandeira, pegar a espada e falar, aqui não, Satanás. Na minha vida não. Posso ouvir o amém? A nossa vida não é só quebrantar-se diante de Deus, mas também é se posicionar e lutar. Porque senão ele vem, apodera de você. Há uma fraqueza, uma anemia para se levantar no reino espiritual, não pode. E os dons espirituais vão te ajudar. Então ele nos ajuda contra o combate. Pois Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra príncipe, principado, potestade, horte da maldade. Como lutar com esse mundo invisível que não vemos sem dons espirituais? Como? O irmão vai orar? Senhor, já estou sentindo a sua presença. Misericórdia, Deus. E Deus fala, eu tenho, filho. Senão já tinha metido fogo no ser. Irmão, se Deus não tivesse misericórdia, já tinha torrado a gente. Mandado a estrela cair na cabeça do Zé. Pá! E sobrar os tilhaços para a gente. Deus é misericordioso, querido. Deus está falando para a senhora que a senhora, de vez em quando, tem que se levantar, erguer as mãos santas, coração puro e profetizar dentro da casa. Profetizar dentro da igreja, profetizar na vida das pessoas, profetizar na sua fábrica. Amém ou não amém? Deus quer preparar a gente através dos dons. E nós vamos terminar essa mensagem, porque Deus quer que os dons fluam dentro de nós. Se você tem o dom de falar em línguas, mas não fala, está ignorando. Se você tem outros dons e não usa, está ignorando. E o Paulo está dizendo assim, através de Deus. Deus, através de Paulo, está dizendo, olha, não podemos ser ignorantes. Esse é o propósito dos dons. O propósito dos dons não é, eu sou o cara. Que cara, rapaz? Dá um deslocamento na coxa, você fica manco. Dá uma gripe, você cai de cama. Dá uma diarreia, Deus me livre. Não é? Come uma picanha mal passadinha, já desanda tudo. Você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Cara, nós precisamos de Deus, queridos. Dá uma enxadadinha lá, já está aí tudo aí. Não, irmãos. Precisamos de Deus. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos respalda. É Deus que nos ajuda. É Deus em todos, irmão. E Deus é tudo. E o propósito dos dons é para manifestar, irmão. Marca isso no seu caderno. O propósito dos dons, eu termino aqui, é para manifestar a graça e o amor de Jesus na igreja e através da igreja. Às vezes você vem na igreja, eu não senti o amor de Deus hoje, ninguém me... Mas é porque Deus não está querendo que você sinta o amor. Deus está querendo, às vezes, que você dê amor. Ei, você não pode ser um rio que só recebe, um lago, só recebe água. Deus só dá água para quem divide água. Deus não é egoísta, Ele não gosta de gente egoísta. Eu vou na igreja porque eu quero receber o amor, sentir o amor. Deus está falando, não, você vai na igreja porque eu quero manifestar o amor através da sua vida para outra pessoa. Deus trabalha assim. Então, o propósito primário dos dons é manifestar o amor e a graça de Jesus Cristo na vida da igreja. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade na realização, mas o Senhor Deus é o mesmo, que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque um é dada à medida, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, a outro, o dom da fé,
a outro o dom de curar, a outra pessoa o dom de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedades, ele dá a outro variedades de línguas, a outros capacidade para interpretar as línguas, mas um só é o mesmo Espírito realizando todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Você está entendendo? Então, você pode observar nesse texto que há um desejo de Deus, o propósito dos dons é manifestar o amor no meio da igreja, manifestar a graça, manifestar o cuidado, manifestar o carinho, manifestar a ajuda. Então, se nessa semana você pensou no irmão, ore por ele, ligue para ele, vai fazer uma visita. Você vai descobrir o seu dom. Você está entendendo, irmão? Teve uma interpretação, o pastor não está bem, liga para ele, manda uma mensagem, vai visitar ele, ora por ele. Deus quer manifestar o amor através da sua vida. Deus quer manifestar o cuidado através da sua vida. Então, todos os dons, a igreja é dotada para que ela possa contribuir para o próprio crescimento do corpo. Agora, se o irmão não se preocupa com ninguém, não está aí com ninguém, não ora por ninguém, isso é um lago. E o problema do lago é que ele pode secar. Deus pode cortar a água daquele lago. Você não pode ser lago, você tem que ser rio. Que as pessoas venham a pegar água e nunca falte água para você. Você não pode ser um poço, irmão. Deus não fez de você um poço. Deus fez com que você pudesse ser uma pessoa que rios de água viva fluirão dentro de você. Você é uma pessoa para ajudar. Deus quer manifestar o amor dele através da sua vida. Ah, pastor, mas eu já tentei ajudar uma pessoa e eu me feri aí, irmão. Ah, eu não ajudo mais ninguém porque eu ajudei alguém, deu problema. E aí, irmão? Está com medo de se ferir? Está com medo de sentir dor? Parte para outra. Eu já coloquei gente na minha casa, aprontaram comigo, mas eu continuo ajudando outras pessoas. Você está entendendo como a igreja muitas vezes não manifesta o amor dele? Porque falta esse dons. E Deus tem derramado. Então há uma ignorância muito grande com respeito aos dons. Ninguém se importa com ninguém. Há uma ignorância completa, não há uma busca dos dons, não há manifestação dos dons. E precisa existir, porque novos pregadores estão aqui no nosso meio, novos profetas, novos dons de curar querem fluir, dons de línguas querem fluir, dons de profecia querem fluir dentro da nossa igreja que chama Missão Apoio, que está aqui, que é corpo de Cristo, irmãos. E para finalizar, o propósito do dom, manifestar a graça, manifestar o amor, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, o intuito da presente admoestação vista ao amor que procede do coração puro e da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Querido, Deus não quer hipócritas, apesar que a igreja está cheia de hipócritas. Aqui não, mas a igreja está. O corpo de Cristo tem muitos hipócritas. Sabia? O corpo de Cristo em geral. Tem muitas. O que é o hipócrita? Vive uma vida de um artista. O artista é o hipócrita. Aquela vida que ele transparece não é a vida dele. Você pode ver que tem algumas modelos que estão morrendo de enfermidade, mas você olha lá, parece a mulher mais bonita. Então, Deus não quer que a igreja tenha um amor de fachada. Eu te amo, tá, irmão? Eu te amo. Amo mesmo, irmão. Te amo de coração. Ai, eu te amo, irmão. Não precisa de mim, não, por favor, que eu não quero nem te ver. Deus não precisa desse tipo de pessoa. Então a manifestação do Espírito Santo através dos dons vai manifestar o amor dele. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, olha, nós temos que ter uma boa consciência de fé, sem hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros. Sinceríssimos. É por isso que muitas pessoas
não querem Deus. Por quê? Tem muita gente hipócrita. Nas fábricas você vê isso, porque os crentes estão tudo na fábrica. Cara, lá o cara não é mais crente. Lá o cara se transforma num ímpio. Fala palavrão, fuma, mente, briga com as pessoas, desobedece o líder, tudo crente. Mas quando vem para a igreja, rapacantarabaxaia. Isso é hipocrisia. Cara, os dons espirituais na nossa vida não quer dizer que somos santos. Se você quer ver o caráter de uma pessoa, você vê o fruto do Espírito. Tem fruto do Espírito? Se tem, é homem de Deus. Se não tem, está fora. Então, tem muita gente que dentro da igreja está estralando em língua, falando um monte de coisa, profetizando, mas lá fora tem uma vida tão diferente. Você olha e fala, nossa, isso aí é tão diferente, é água e vinho. Ou água e óleo que não se mistura. E então as pessoas se confundem, elas falam, eu aceitar Cristo para ser esse tipo de pessoa? Você já ouviu isso aí? Já ouviram isso? Existe. Mas Deus quer manifestar, através do dom que está na sua vida, o amor, a sinceridade. Amém? A sinceridade, a honestidade. E quando ele consegue um coração assim, ele manifesta o amor às pessoas. Então, o propósito da oração, dos dons, são esses. Vamos colocar em pé? Sabe? Para que não haja falsidade. Para que eu possa ser o mesmo cara que eu sou lá. Na fábrica eu não tenho essa roupa, mas eu tenho a roupa da fábrica. Mas eu sou o mesmo Carlos. Sou o mesmo Carlos daqui. Chegou uma pessoa em mim hoje, sexta-feira, chegou em mim, sentou do meu lado e falou assim, nossa, o senhor é tão transparente. Eu falei, que você possa ver Cristo na minha vida. Sabe? Não é aquele cristão chato. Ai, essa fumaça, cigarro, chupeta do capeta. Sai para lá, Satanás. Ô, irmãos, você era um pé de cana. Você fumava maconha, outros cocaína. A gente não quer manifestar a glória de Deus, irmão. Eu sento no meio da cambada. Pá, sento lá. É fumaça para tudo quanto é lado. Eu digo, Deus, ponha em mim a máscara do Espírito, para não entrar a fumaça. E ali eu estou falando de Jesus, ali alguém está perguntando algo, irmãos. Tem crente que não quer se envolver mais com ninguém. Não, salvação é só para mim. Tem gente que não está se envolvendo nem com os filhos mais, que se exploda todo mundo. Está faltando a manifestação deste amor. E como manifestar esse amor se você não quer deixar manifestar os dons da sua vida? Então, vamos encerrar essa mensagem dizendo isso. Há uma grande importância de você buscar os dons. Uma grande importância. Amém?